Cristo esteja com todos vocês. Vamos mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Hoje quero ler um trecho bíblico no livro de Josué, no último capítulo desse livro, o capítulo 24, dos versos 14 ao 17. 4 versos apenas. Que nos diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Graças a Deus pela sua bendita palavra. Josué está aqui trazendo à memória tudo aquilo que Deus fez a favor do povo. E ele faz, nesses versículos que nós lemos, um novo concerto com o povo. Para ficar na área das escolhas, como na semana passada nós falamos sobre as duas árvores, a qual nós devemos escolher, entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, hoje quero continuar falando sobre escolhas. As escolhas que realmente importam na nossa vida. Se semana passada falamos em escolher depender do Senhor, hoje quero falar sobre escolher confiar no Senhor. É a confiança no Senhor que nos vai fazer chegar até o fim da nossa jornada. Nós temos que aprender a confiar nele, porque se não confiarmos nele, na pessoa dele, nós não conseguiremos chegar ao fim de nossa jornada. Deus, ele é a melhor opção que nós temos. É por isso que devemos escolher ele. Eu diria até que Deus é a única opção viável que nós temos. É claro que nós temos escolha. E se nós temos escolha, podemos escolher um lado ou outro. Mas a única opção que leva à vida é a opção de Deus. Porque a outra opção leva à destruição e à morte. E é por isso que Josué, ao final da sua vida, quando ele percebe que está chegando ao fim, aos 110 anos da sua vida bem vivida, ele chama todas as tribos em Siquém, um lugar para ele sagrado. Chama então os líderes, os oficiais, os juízes, os anciãos, para uma reunião, e a Bíblia diz que eles se apresentam diante de Deus. E Josué então começa a contar a história de redenção que Deus, ele chama um povo através de um homem chamado Abraão,
Ele chama Abraão para que, através de Abraão, ele pudesse formar uma grande nação. Formar um povo que chamasse de seu. E ele chama Abraão do meio da idolatria de seus pais, Terá. E ele chama Abraão para ser um monoteísta, para adorar um único Deus verdadeiro, o Deus Jeová. E Abraão aceita o desafio e começa a servir esse Deus. E Josué vem contando esta saga, vem contando essa história, vem contando esta jornada, de que desde o pai Abraão vem sucessivamente, através dos patriarcas, Isaac, Jacó e depois das 12 tribos, indo para o Egito, sendo escravos no Egito, e depois Deus libertando esse povo do Egito, prometendo a ele uma terra que mana leite e mel, e usa o seu servo Moisés, e eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, percorrem durante muitos anos andando ao redor desse deserto, enfrentando dificuldades, enfrentando inimigos, enfrentando falsos profetas, até tomar posse dessa terra. E quando chega nessa terra, ainda tem que lidar e lutar contra os inimigos que ali residem, para que eles possam, enfim, tomar posse da terra prometida. Bendito seja o nome do Senhor. Isso nos dá uma instrução de que Deus é um Deus que cumpre os seus propósitos, geralmente a longo prazo. Deus pode fazer um rebuliço, um acontecimento, num estalar de dedos. Mas geralmente, Deus ele cumpre os seus propósitos a longo prazo. E nós temos muita dificuldade de compreender isso. Porque queremos a resolução de nossos problemas, queremos no já, queremos no agora. Mas Deus, muitas vezes, ele tem um caminho, e esse caminho é um caminho que vai se cumprir a longo prazo. Se nós formos ver o processo em Israel, foi por culpa deles mesmos, deles não confiarem em Deus, é que eles peregrinaram 40 anos no deserto. É por isso que eu falo que nós devemos aprender a confiar em Deus. Porque quanto mais confiarmos em Deus, eu acredito que mais os caminhos serão abertos, serão aplanados, e mais rapidamente chegaremos em nosso objetivo. Agora eu pergunto, é fácil isso? É fácil confiar em Deus? Logicamente que não. Nós, como seres pecadores que somos, temos dificuldades de confiar no eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Já se passaram aproximadamente 70 anos de quando Deus promete a Moisés tirar o povo do Egito. E agora, enfim, essa promessa, ela é uma realidade. Eles tomaram posse da terra. Eles estão habitando, não existem mais inimigos por perto. Eles estão desfrutando da promessa. E é nesse momento que Josué fala: escolhei a quem sirvais. É importante que vocês tomem essa decisão, que vocês possam escolher a quem vocês querem servir. Se o povo não tinha maturidade suficiente no Egito, na escravidão, na servidão, agora o povo já tem maturidade suficiente para saber escolher o que é melhor para ele.
A maturidade, ela traz a nós a responsabilidade. A liberdade também traz essa responsabilidade. Bendito seja o nome do Senhor. Não há mais nuvem para proteger do sol causticante durante o dia. Não há mais coluna de fogo para iluminar as trevas e aquecer do frio da noite. Bendito seja o nome do Senhor. As roupas agora se deterioram. Elas não mais crescem com o corpo, os sapatos. O maná já cessou há muito tempo. Não tem mais água saindo da rocha. Acabou a mordomia. Agora eles queriam comer, eles precisavam plantar para colher e assim comer. Eles queriam se proteger, precisavam fazer fogo. Eles queriam uma sombra, precisavam de uma tenda para cobrir do calor do sol. Agora eles tinham adquirido maturidade para discernir as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não é porque Deus não estava realizando mais esses prodígios, é que ele deixou de ser Deus. Notem, a promessa foi cumprida. Para que a promessa fosse cumprida, Deus precisou mostrar a sua mão forte, o seu braço poderoso, e ele mostrou e o povo viu. Mas agora as coisas estavam nos seus devidos lugares. Mas Deus não deixava de ser Deus. E era necessário que o povo continuasse a confiar em Deus, mesmo não vendo a manifestação do seu poder diariamente, como via no deserto. Porque agora eles habitavam casas que eles não construíram. Eles comiam de vinhas que eles não plantaram. Bendito seja o nome do Senhor. Eles estavam desfrutando de algo que Deus havia dado para eles sem custo algum. Talvez você esteja nessa fase da vida. Talvez você esteja querendo ver a ação de Deus, mas você não consegue ver nada de sobrenatural. Eu quero te dizer, Deus ele não te abandonou em nenhum momento da sua vida. Deus se manteve fiel na sua promessa, assim como ele foi fiel com Israel. E é necessário que você continue confiando nele. É necessário que você continue tendo a sua fé inabalável na pessoa de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Josué tem uma hora que ele fala, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso não ver a mão de Deus como via atrás, mas ainda assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que é que Josué fala isso? Sabe por quê? Porque havia idolatria no meio do povo. Porque muitos do meio do povo adoravam aos ídolos do Egito, dentro de suas casas, dentro de suas tendas. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Josué fala, escolhei a quem sirvais. Vocês não podem cochear entre dois pensamentos. Deus vê aquilo que está oculto. Deus vê aquilo que acontece na sua câmara de dormir. Deus sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Você pode se mostrar espiritual fora para os outros, mas Deus te conhece por dentro.
Bendito seja o nome do Senhor. É preciso que nós, cristãos, a começar de mim, possamos renovar os nossos votos a Deus, renovar a nossa confiança, renovar a nossa fé. Porque Deus, ele se manteve fiel na sua promessa, mas nós temos que ser fiéis também naquilo que prometemos. Glorificado seja o nome do Senhor. É necessário, é mistério que nós possamos continuar confiando em Deus. E Josué diz: tirem os deuses, tirem os ídolos do meio de vós. Josué sabia, Josué sentia o que acontecia dentro dos lares da nação israelita. Muitos ídolos haviam dentro dos lares das nações, da nação israelita. Quem sabe a sua fé precise de um renovo. Quem sabe seja necessário reafirmar o seu pacto para com Deus. Como eu disse, ele não nos abandonou. Ele se manteve fiel na sua promessa. Bendito seja o nome do Senhor. É necessário que nós possamos declarar de uma vez por todas: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos fiéis ao Senhor, porque Ele tem sido fiel para comigo, Ele tem sido fiel para com a minha casa, e é por isso que eu manterei a minha fidelidade para com o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Na história, nós vemos que 2 capítulos mais tarde, nós estamos no último capítulo de Josué. No segundo capítulo de Juízes, o povo já havia se esquecido de Deus. Se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. 2 capítulos apenas. Que nós não possamos ser essa geração. Que a nossa geração seja a geração que serve ao Senhor. Que a nossa geração seja a geração que confia no Senhor. Que a nossa geração seja a geração que deposita a sua fé e a sua confiança no Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Que nós possamos ser essa geração. Que a nossa geração não fracasse. Que a nossa geração não naufrague. Que a nossa geração não venha à bancarrota. Mas que a nossa geração seja uma geração forte. Porque recebemos da geração passada valores que não podem ser misturados, que não podem ser negociados. E que nós possamos passar para a próxima geração valores, esses mesmos valores. Que nós possamos passar para a próxima geração a confiança irrestrita num Deus Todo-Poderoso que cumpre as suas promessas, que pode demorar, mas que Ele é cumpridor de promessas, que a sua palavra não volta vazia e de que Ele fará tudo aquilo que lhe apraz e que as suas promessas serão, enfim, cumpridas, custe o que custar, seja quanto tempo levar, mas Deus é fiel na sua palavra para a cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Que a nossa geração seja essa geração forte, que você possa dizer com toda a voz do seu pulmão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.